Olá, o Viva Saúde desta semana fala sobre os exercícios aeróbicos na manutenção da saúde e na qualidade de vida. Nós já sabemos que são os exercícios aeróbicos como a corrida, o ciclismo, a natação e muitos outros que nos fazem emagrecer e ajudam a manter um peso desejável. Mas qual o limite dos exercícios para a saúde? Como vencer a preguiça de começar e como perceber os exageros que acabam prejudicando a saúde e o equilíbrio mental? Para falar sobre isso, nós convidamos o educador físico Adelon Mota. Ele é formado em Educação Física pela UFV e pós-graduado em Treinamento Esportivo, com ênfase em Musculação pela UFMG. Olá, Mota, o que é um exercício aeróbico? O exercício aeróbico é o que nós chamamos de atividade cíclica, ou seja, natação, ciclismo, corrida, o jump, que é feito nas academias, naquela cama elástica. É um exercício que se eleva a frequência cardíaca da pessoa, que a maioria procura esses exercícios aeróbicos para emagrecer, né? Que aí você vai levar essa frequência cardíaca dessa pessoa, levar esse grau de metabolismo dessa pessoa para elevar num patamar que a gente chama zona de treinamento aeróbico, ou seja, a zona que a maioria das pessoas procura, que é a zona de queima de gordura. Ou seja, exercício aeróbico é para emagrecer, mas gente magra tem que fazer aeróbico? É extremamente importante todas as pessoas, né, fazerem o exercício aeróbico, que além de emagrecer, ajuda a baixar a taxa de glicose sanguínea, ajuda a baixar a taxa de colesterol ruim e além do mais, né, além do colesterol ruim, o colesterol ruim que leva? Leva uma pressão arterial mais alta. Aí abaixa também um pouco a taxa da pressão arterial, consequentemente a frequência cardíaca também de repouso dessa pessoa, né? Então todo mundo deve fazer pelo menos quantas vezes de exercício aeróbico por semana? Há uma outra pergunta, caminhar é um exercício aeróbico? Então, depende, né? Depende do grau de atividade física dessa pessoa inicial. Da intensidade. Por exemplo, você pega uma pessoa que nunca praticou atividade física, né? Já começa a caminhar, vamos supor, a caminhar na reta do FV, que é muito constante a gente vê, né? As pessoas indo, principalmente na segunda-feira, né? Que é o Dia Mundial de começar a ginástica, depois, né? do excesso de domingo. Do final de semana, então o pessoal põe o tênis e vai para a reta caminhar. Então essa pessoa que nunca fez atividade física, né? Essa caminhada vai ter um grau de estímulo nela, né? Agora eu não posso te afirmar se ela está atingindo aquela zona de treinamento que eu te falei, que é aquela zona do tecido adiposo, né? De gasto calórico, que vai ajudar essa pessoa a diminuir o colesterol dela e, consequentemente melhorar a saúde. A saúde em geral. Né? Então, por isso que é importante, né, o educador físico, né? O papel do educador físico para essa pessoa, né? Porque ele que vai, na verdade, planejar o treinamento dessa pessoa para essa pessoa atingir o objetivo dela, que se é emagrecer ou só abaixar a taxa de glicose dela sanguínea. Por exemplo, ela não precisa caminhar e correr. Ela pode fazer um pouco de corrida intensa, um pouco de caminhada mais intensa, com passo mais apertado, uma caminhada mais leve. Isso tem que ser uma orientação profissional. Isso, o que a maioria que a gente vê nos programas de televisão, né? As pessoas falando sobre que o ideal é você correr 2 minutos, caminhar 4, ou só caminhar, né? Isso não dá pra gente saber, entendeu? Porque existe uma coisa na educação física que a gente chama individualidade biológica, né? Ou seja, cada indivíduo tem um grau de individualidade ali, metabólica dele, que só uma avaliação mais profunda desse indivíduo, né, vai dar pra gente saber se ele vai ter que começar caminhando 5 minutos, correndo 1 minuto,
né? Até se ele for, por exemplo, cardíaco, se ele for diabético, Isso. tudo isso muda, né? Porque cada pessoa Isso. tem uma história de vida. Se ele tem problema na Isso. coluna, Isso. Aí, para os cardiopatas, a pessoa que sabe que é cardiopata, né? Primeiro tem que fazer um teste com o médico, né? Um teste ergométrico, para ele ver o grau de... o grau... de doença dele, de assim, doença de problema dele, que ele isso, tem. o grau de doença dele, E consequentemente... de capacidade e de fazer atividade. Isso, e consequentemente procurar um educador físico, né? Relatar ele, né? Os exames dele e esse educador físico planejar o treinamento dele de acordo com aquelas individualidades. E se ele não fizer isso, que tipo de problema uma pessoa pode ter de fazer uma simples caminhada sem orientação? O principal problema, né, que a gente vê muito aí, né, hoje em dia, né, que a gente chama que é o desmaio, né? Desmaio repetindo dessa pessoa, ou o que popularmente é conhecido como o teto, chamado teto preto, né? Que é principalmente... A pessoa está caminhando, tá de repente caminhando, desmaia. não, na verdade não chega a desmaiar, né? Dá aquela tonteira, né? Tonteira, a pessoa para, respira, né? Que é principalmente a falta de glicose sanguínea naquele organismo, né? Isso é perigoso. E isso é perigoso, né? Atrai, machuca. Além de uma pessoa que não sabe que é cardiopata ou vai fazer uma corrida, pode vir até um risco de morte, né? E esses danos mais comuns, como por exemplo, lesão no joelho, lesão no tornozelo, isso. Além desses danos de joelho, tornozelo, né? A falta de... Principalmente o que leva isso, né? A uma falta de biomecânica, né? Que isso o educador físico ele estuda na universidade, né? A biomecânica do movimento, né? E o calçado que não é apropriado para aquela pessoa, né? E aí pode também lesionar. Pode lesionar, né? Que nem a gente sabe que tem as pisadas, né? Diferentes tipos de pisada. Pisada supinada, pisada pronada, pisada neutra. Existem os tênis específicos para essa pessoa. Até para a gente comprar um tênis é bom a gente ter a orientação do educador físico, né? Já aconteceu comigo, eu já usei tênis errado e me causou problema. Com certeza. Ou de um fisioterapeuta, né? Existe um exame que é feito, né? Que chama F-Scan, que mede, que afere, né, a pressão do seu pé na hora da pisada, né? Que é bem bacana também das pessoas procurar saber sobre esse teste de pisada, né? Chama teste de pisada. Então, para eu começar a fazer uma caminhada, ainda que seja uma inocente caminhada, muito mais fazer, por exemplo, um spinning, uma coisa mais dramática assim numa academia, tem que procurar um educador físico. Tem que procurar essa orientação, porque isso é qualidade. Isso é qualidade, né? Inclusive essas aulas de spinning, de jump, essas aulas que são feitas em academias, né? Academia que tem uma qualidade, né, de atendimento ali, ele existe um planejamento dessas aulas, entendeu? Existe um planejamento mensal e dentro desse planejamento mensal o semanal e dentro desse semanal existe de cada sessão de treino, ou seja, de cada dia de treino. Ou seja, a gente sempre fala aqui que essa orientação profissional é muito importante, né? Você fazer um spinning numa academia sem orientação, você está correndo risco de vida. Nossa, seríssimo risco de... É muito perigoso. É muito, porque o spinning é uma atividade assim, bastante intensa, né? Ele eleva bastante a frequência cardíaca da pessoa. Então, se esse planejamento não for bem feito dentro... Não tiver uma orientação boa pode causar sérios danos. Pior do que às vezes ser sedentário. Isso. O Viva Saúde faz um pequeno intervalo, mas nós voltamos já continuando esse assunto. É um instante só. Mota, você falou no primeiro bloco que a atividade física é importante, aeróbica, né? Corrida, caminhada, inclusive para pessoas magras. E para os obesos? É difícil começar? Que tipo de estímulo a pessoa deve ter e por que ela tem que fazer atividade aeróbica? Tá, então, a primeira coisa, né, pro obeso, tem que fechar a boca, né? Procurar um nutricionista, né? Especialista, se possível, especialista em nutrição esportiva, né?
para fazer o que a gente chama de um balanço energético, né? É tipo como fosse uma balança, né? Não adianta a pessoa ir para academia ou começar a fazer uma esteira em casa ou ir para a reta da UFV, correr, caminhar, né? Se chega em casa e come mais ainda, né? Ou não larga a mão da cerveja todo dia, né? Ou não larga a mão do doce, né? Então, o ideal é fazer um balanço energético, ou seja, fazer uma atividade física com orientação do educador, né? E fazer uma educação também da alimentar, né? Nutricional. Mas o que vem primeiro? O ideal é que venha junto. Mas assim, se a pessoa estiver obesa, ela pode começar a fazer uma caminhada para estimular a emagrecer ou ela tem que emagrecer primeiro porque senão causa algum dano, por exemplo, no joelho? Então, a caminhada para o obeso, dependendo do grau de obesidade desse indivíduo, né? Ela não seria assim, totalmente indicada. Na verdade, nós temos que avaliar a pessoa, né? E ver qual o grau de obesidade dela. Mas tem outras opções, né? Além da caminhada, né? Porque muita gente, a caminhada é muito comum, né? Então a gente fala muito em caminhada. Ainda mais em Viçosa. Então, hoje em dia existe um aparelho doméstico que muita gente está comprando, né? Que chama o elíptico, né? Que é totalmente sem impacto, né? Que é muito... muito indicado por causa de obesidade, né? Tem as bicicletas também, né? Ergométricas, né? Além disso, não tenho condições de comprar esses aparelhos, pode vir para a reta andar de bicicleta, né? É melhor do que caminhar para o obeso? Então, dependendo do grau de obesidade dele. Ou você variar os estímulos, né? Vamos fazer 15 minutos de bicicleta, mais 15 minutos de caminhada, 10 minutos de bicicleta, mais 15 de caminhada, aí vai depender da orientação profissional, né? O obeso precisa de uma orientação ainda mais apurada. Mais apurada que a pessoa que é magra ou tem um peso normal? Sim, porque o obeso, na verdade, ele vem, junto com o obeso, né, vem carregando todas aquelas doenças, ele é muito mais propenso a ter todas aquelas doenças que a gente já falou, que é uma diabetes, né? Desenvolver uma diabetes, ou esse obeso ser cardiopata e nem ele sabe, hipertenso, entendeu? Então o grau de preocupação é um pouco mais elevado que uma pessoa com peso normal. Com peso normal. O que é importante atividade física 3 vezes por semana, aeróbica, isso a gente sempre fala aqui. Isso. Por que é importante também a musculação, uma atividade física de ginástica? Por que isso é importante? A gente sabe que para aparência, para ter um corpo definido, isso é importante. Mas e para a saúde? É importante também? É extremamente importante, né? A gente sabe que a musculação, né, um dos principais âncoras delas aí, hoje em dia, né, que toda a sociedade de medicina defende também, que é principalmente a prevenção da osteoporose, né? E além da osteoporose, tem a prevenção da pessoa ter uma postura melhor, né? Consequentemente, essa pessoa tendo uma postura melhor, o risco dela não desenvolver uma lombalgia ou não... É interessante para todo mundo, assim, independente se a pessoa é magra, se a pessoa é gorda, se ela não se preocupa tanto com a aparência, é para ter saúde. Isso, é para ter saúde. E qual que é a indicação, assim? Eu sei que a resposta sempre depende, porque cada caso é um caso, isso. A gente sempre valoriza aqui a importância do profissional. Mas qual é a indicação normal, assim? Quantas vezes por semana, no mínimo, a pessoa deve fazer musculação ou pilates, que também é a mesma coisa, né? Tem a mesma indicação, para ter uma boa qualidade de vida? No mínimo, né? 3 vezes na semana. É a mesma recomendação aí da atividade aeróbica, né? Da Organização Mundial da Saúde, né? 3 vezes de aeróbico e 3 vezes de musculação. Aeróbico não precisa ser 1 hora também, não né? precisa ser 1 hora, né? Você pode fazer meia hora de musculação com meia hora de aeróbica, né? Ou 20 minutos de musculação, né? Com 20 minutos de aeróbica, né? E além de tudo, a musculação vai te dar uma estrutura articular ali
muito importante para você praticar algum tipo de atividade aeróbica. Mota, a gente já falou aqui dessa pessoa que é um pouco preguiçosa, um pouco sedentária, às vezes obesa, tem dificuldade de começar a malhar. Mas e as pessoas que exageram? Aquelas que não saem da academia e que malham demais, isso é qualidade? Então, depende do grau de do exagero. grau de exagero dessa pessoa. Se ela ir lá todo dia meia hora, não está exagerando, né? Tá, na verdade, fazendo uma atividade física assim, de meia hora só, né? Vai lá rapidinho, faz o treinamento dela, uma série de exercícios e vai embora para sua casa, entendeu? É melhor do que, hoje a gente chama esse treinamento aí de fast training, né? É melhor do que ir lá 3, 4 vezes a semana, né? Ou essa pessoa não tem tempo, né? Na verdade, né? E ficar lá 1h30 na academia, 2 horas na academia. Mas para as pessoas que a gente chama aí de exageradas, né? Que ficam na academia lá todo dia, fica mais que o professor, né? Na academia, né? Faz todas as atividades, praticamente todas as atividades da academia. Na verdade, essa pessoa está faltando para ela um planejamento do treinamento dela e uma orientação profissional. Porque ela pode ser vigoréxica? O que é a vigorexia? Então, a vigorexia, na verdade, é aquela pessoa que é fissurada demais no corpo dela, né? Tipo assim, ela pode estar magra, mas ela olha no espelho e ela se vê, vamos supor, obesa. Você tá entendendo? Então ela tipo assim, aquela pessoa que tá malhada e que se acha magra. Tem que ser mais bombado ainda. Tem que ser mais bombado. Ou seja, é uma deformação da autoimagem, é um problema. Isso é um problema psicológico, né? Isso Mas isso é muito comum em academia, né? Muito Aquela comum. pessoa que malha olhando no espelho, que faz muita força, Isso. que acha que está sempre pouco bombada, toma bomba. Toma. Né? E que tipo de orientação que vocês dão para essas pessoas? Isso é comum aqui em Viçosa? É comum em academia encontrar vigoréxicos? Ó, eu posso te falar que de uns 5 anos para cá, esse público tem caído bastante. Tem tido muita informação, né? Hoje em dia, a mídia, né, propaga várias informações dos malefícios que essas drogas podem trazer para a pessoa, né? E não só a droga, mas o excesso também, mas o né? excesso Porque também. tem gente que às vezes não toma as tais bombas, mas malha pesado demais, né? Principalmente esses que malham pesado demais e não tem um planejamento do seu treinamento, é o que a gente chama de overtraining, né? Que é aquele super treinamento, né? Que pode causar lesão, e essa pessoa, na verdade, quando entra nesse estágio, né? Ela não consegue evoluir mais porque ela só dá estímulo, que a gente fala o estímulo catabólico, né? Ele não dá o estímulo anabólico, que é de construção. Então só dá o estímulo catabólico, essa pessoa que é bombada demais e que vai lá, fica 2 horas na academia, que nunca está satisfeita, né? Essa pessoa precisa de uma terapia também, né? De um psicólogo, né? Não só da orientação de um educador físico, mas também de um psicólogo, né? Com certeza. Porque isso faz muito mal, né? Na minha experiência aí da profissão, eu já peguei pelo menos uns 3, 4 aí que foram detectados como vigoréxicos, entendeu? Aí fizeram o tratamento médico e hoje em dia, na verdade, eu até perdi o contato, né? Porque ter um corpo bonito, ter um corpo malhado é muito bem-vindo, mas o excesso faz muito mal, né? Faz muito mal. Nada em excesso é bom, né? Nada na vida, como tudo na vida, nada em excesso é bom. Nem o sedentarismo, nem a vigorexia, nem o sedentarismo, né? nem a vigorexia. Nem tanto, nem pouco, nem tão pouco. Isso mesmo. Existem formas de ginástica, de atividade física para quem tem pouco tempo? Porque se a gente for fazer a conta aqui, 3 dias de aeróbica, 3 dias de ginástica, você vai ginástica 6 dias por semana, trabalha o dia todo, tem casa, tem filho, não dá. Existem programas, assim, para quem quiser começar a malhar e tem pouco tempo, conseguir ter um corpo legal, saudável, num tempo pouco ou médio? Tem. É o que hoje em dia o pessoal chama de fast training, que é o treino rápido, né? Que é no máximo ali meia hora na academia, né? De 3 a 4 vezes na semana, né? E que ela faz
um treinamento que a gente chama um treinamento de circuito. Ou seja, ela faz um pouquinho de coisa, um pouquinho de aeróbico, um pouquinho de musculação, um pouquinho de... Hoje em dia está muito falando, né, sobre o treinamento funcional. Isso ajuda a ter um corpo legal. Ajuda a ter um corpo legal. Ou seja, falta de tempo não é desculpa para não ir na academia. Não é desculpa para ir na academia ou não ir na reta, fazer uma caminhada, fazer um ciclismo, né? Além de todas as vantagens que a ginástica, né, a atividade física tem para a saúde como um todo, ela é importante também para o estresse? Para uma pessoa, por exemplo, que é muito ansiosa? Sim. Isso já tem estudos comprovados também, né? Que são aqueles hormônios, né? Que todo mundo fala, né? Que é o cortisol, que é o hormônio do estresse, e a endorfina, que é o hormônio do prazer. E já está mais que comprovado que a atividade física eleva esse nível de endorfina no organismo da pessoa, que a pessoa se sente melhor para o trabalho, se sente melhor nas suas atividades físicas do cotidiano. Ô Mota, é normal sentir dor fazendo ginástica ou quando a pessoa sente dor tem alguma coisa errada? Então, depende da dor, né? Por exemplo, vamos pegar uma pessoa que está há 10 anos parado, vai começar um programa de ginástica, né? Na academia, por exemplo, uma musculação. Então, um simples estímulo que você dá nela ali, uma cadeira extensora com um pequeno grau de carga ali, né? Uma carga bem leve mesmo, vai ser um estímulo suficiente para essa pessoa sentir um pouco de dor, por exemplo, no dia seguinte. No dia seguinte, mas é aquela dor muscular, entendeu? Que daí 2 dias mais ou menos já passou. E aí depois, se ela continuar o treino, ela para de sentir dor. Para de sentir dor, né? Que aí tem uma adaptação do organismo, né? Agora, se a pessoa começar a sentir, eu tô sentindo uma dor na coluna lombar, eu senti uma dor no meu quadril, entendeu? No joelho, que é muito comum, né? Aí tem que suspender o programa de treinamento e avaliar, ver o que aquela pessoa, por que ela está sentindo aquela dor. Uma última pergunta, você coordena atividade física em 2 academias aqui em Viçosa. Quando uma pessoa chega na academia, que tipo de atenção ela deve ter do profissional de educação física? Porque às vezes ela não pode ter um personal, né? Isso. Seria interessante, porque cada um tem uma individualidade, como você falou, mas tem aquela pessoa que fica ali tomando conta da academia toda, 10, 20 pessoas fazendo. Isso. Que tipo de atenção ela deve exigir, deve esperar de uma boa academia? Então, a primeira coisa quando ela chega na academia, é fazer uma avaliação física, né? Que a gente chama, que ali ela vai ter uma conversa com o profissional, né? Sobre seus objetivos, e o profissional vai avaliar aquela pessoa como um todo para ver o grau que aquela pessoa se encontra para praticar um tipo de atividade física. Então aquela avaliação que quando a gente entra na academia faz. Isso. Aí a partir daí esse profissional vai encaminhar para ela para algum tipo de atividade. Um programa. Uma musculação, um programa, um spinning, uma ginástica localizada, um jump. Mas aí ele tem que ficar de olho nessa pessoa? É você que é o profissional, tem que ficar de olho em mim? Ou eu que tenho que estar sempre perguntando para você de quanto em quanto tempo se muda uma ficha de ginástica? Sim. O que se espera de uma boa academia? Então, numa boa academia, né, vai ter sempre um profissional de prontidão no salão num salão de musculação ou numa sala de ginástica. É bem comum isso, né? Então, a verdade é o profissional tem que partir do profissional pro aluno, entendeu? Perguntar para você como que tá indo aquele treinamento do aluno, como é que tá indo as trocas de fichas, entendeu? Se já não tá na hora de trocar. Se não tá na hora de trocar, se não tá na hora de fazer outra avaliação física. É isso que a gente deve esperar daquele profissional que está lá. Com certeza. Ter sempre uma orientação, ainda que não seja individualizado, mas pelo menos uma atenção.